Sabe aquela sensação bizarra de se sentir completamente sozinho, mesmo estando rodeado de pessoas? O problema não é a falta de amigos, é falta de profundidade. E isso é completamente diferente. Pessoas inteligentes não se isolam por arrogância. Elas se isolam porque em algum momento perceberam que certas conversas não cabem mais que o padrão do que as pessoas ao redor chamam de conexão virou vazio para elas. E quando você chega nesse ponto, não tem volta. Hoje a gente vai falar sobre por que as pessoas que pensam fundo são quase sempre as mais sozinhas e por que isso não é um problema, é um despertar. Imagine um cenário onde você está numa conversa comum e percebe que ela é completamente vazia. Você acaba se sentindo desconfortável por um momento. Tudo fica girando naquele mesmo padrão de sempre: reclamação, política, o que fulano fez ou deixou de fazer. E você participa, mas acaba respondendo no automático. Na sua cabeça tem uma voz que fala: "O que eu estou fazendo aqui?" Carl Jung escreveu um trecho que me fez refletir quando li pela primeira vez. Ele diz que a solidão não vem de não ter pessoas ao seu redor, mas de ser incapaz de comunicar as coisas que lhe parecem importantes. Vou tentar te explicar esse trecho. Você pode estar numa mesa cheia, todo mundo rindo, e se sentir no vazio mais absoluto. Não porque tem algo errado com você, mas porque a conversa não chega aonde você vive. E na modernidade isso ficou ainda mais estranho. A gente nunca esteve tão conectado na história toda. Nunca esteve tão sozinho ao mesmo tempo. Isso não é ironia. É o resultado direto de um mundo que virou superficial por padrão, onde todo mundo está disponível e quase ninguém está presente de verdade. Arthur Schopenhauer foi um filósofo que abordou sobre esse assunto. O que ele escreveu sobre solidão e inteligência é uma das coisas mais cruas que já foram escritas em palavras. Ele disse assim: "A solidão é o destino de todos os espíritos excepcionais." Mas ignora o ego nisso por um segundo e pega a essência. Quanto mais fundo você pensa, mais difícil fica encontrar alguém que acompanhe. E não é escolha, é consequência. Porque quando você começa a abrir a mente, quando você começa a ler, a questionar, a entender como as coisas funcionam de verdade, por baixo do que todo mundo aceita sem perguntar, você desenvolve uma visão de mundo que a maioria das pessoas ao redor simplesmente não tem. E aí chega aquele momento, aquele estalo. Você está numa situação completamente comum. Uma festa, um almoço, uma conversa que você já teve umas 100 vezes, e do nada você se vê de fora da cena. Não de fora físico, você está lá, respondendo, sorrindo, mas você está assistindo tudo de longe e percebe que o grupo que antes te definia começou a parecer pequeno demais para tudo o que está acontecendo dentro de você. Eu sei que citar Nietzsche virou quase um clichê em vídeo de psicologia, mas tem uma coisa que ele escreveu que é difícil de ignorar. Ele fala que o homem que pensa muito não é adequado para nenhum grupo, que ele pensa cedo demais para além do grupo. Não é arrogância, é incompatibilidade. Como dois aparelhos com entradas diferentes, nenhum dos dois está errado. O que acontece depois desse estalo é que a pessoa vai ficando mais quieta, vai se afastando. E para quem está de fora parece frieza, parece problema, parece que ela mudou para pior. Para ela parece que ela finalmente está respirando. Aqui é onde as coisas ficam mais pesadas. Jung tinha um conceito que ele chamava de sombra. E quando a maioria das pessoas ouve isso, imagina o lado ruim, o monstro escondido, parte que você tenta suprimir. Mas não é só isso, é mais fundo. A sombra é tudo que você aprendeu a calar ao longo da vida. A raiva que era errada demais para mostrar, a sensibilidade que te chamavam de fraco por ter, a inteligência que as pessoas ao redor tratavam como arrogância porque te fazia diferente, e diferente incomoda. Você foi empurrando tudo isso para baixo e criou uma versão de você que cabe na vida das outras pessoas. A maioria das pessoas passa a vida inteira fazendo isso, preenchendo cada silêncio com barulho, com tela, com gente, com qualquer coisa que funcione como escape, porque no silêncio os monstros aparecem, não monstros de fora, os de dentro. Mas tem pessoas que em algum momento param de fugir, que sentam com o desconforto, que olham para dentro sem filtro e o que encontram não é bonito, mas é verdadeiro. E verdade tem um peso que conforto nunca vai ter. E junto com essa descoberta interna vem algo que é um terror psicológico real. Você começa a enxergar as mesmas sombras nas relações ao redor. Começa a ver quando alguém te usa como escape, quando uma amizade existe só por interesse, quando o afeto é controle com roupa de cuidado. Schopenhauer chamava a vida social de um grande teatro, um palco onde as pessoas representam papéis, escondem intenções, usam máscaras construídas com cuidado. E ele não estava sendo poético, ele estava sendo literal. Maquiavel dizia que o homem que não é útil a ninguém não pode contar com ninguém. Testa na sua vida. Quando você estava bem, disponível, quantas pessoas estavam por perto? Quando você precisou de silêncio, de espaço, de tempo,
quantas ficaram? A solidão não é sempre um sintoma. Às vezes ela é uma postura madura. A psicologia passou décadas tratando solidão como problema a resolver, como ausência de algo, como sinal de que tem alguma coisa errada com a pessoa, que ela é nilista, que ela está deprimida, que ela precisa de ajuda para se reconectar com o mundo. Existe uma diferença enorme entre a solidão que dói, que é a rejeição, e o isolamento que a pessoa constrói de forma consciente porque aprendeu que prefere a própria companhia. A segunda não é doença, é autoconhecimento funcionando. Medo. Schopenhauer escreveu: um homem só é verdadeiramente ele mesmo quando está sozinho. E se ele não ama a solidão, não ama a liberdade. Pois é apenas quando está sozinho que ele é verdadeiramente livre. E eu sei que isso soa como coisa de pessoa que desistiu das relações. Mas não é. É de uma pessoa que aprendeu a não desperdiçar energia com o que não alimenta. Jung chamou esse processo de individuação, que na prática é você parar de se construir para fora, para aprovação, para pertencimento, para não decepcionar ninguém, e começar a se construir para dentro. Tem algo nesse processo que é difícil de descrever sem soar estranho. Mas tem pessoas que passaram por isso que descrevem como encontrar Deus não necessariamente no sentido religioso, mas no sentido de uma presença interna que não depende de mais ninguém para existir. Um lugar dentro de você que finalmente ficou quieto. E esse lugar custa tempo. Custa um processo que quase sempre parece errado enquanto está acontecendo. Mas a pessoa que chegou aqui não está sozinha porque foi subestimada, rejeitada ou fracassou nas relações. Ela está sozinha porque aprendeu a ser seletiva com o que deixa entrar. Tem um paradoxo aqui que eu acho importante nomear. A pessoa que aprendeu a viver com a própria companhia, ela não perdeu a capacidade de se conectar. Ela aprofundou. Ela consegue empatar com alguém num nível que a maioria das pessoas nunca vai experimentar. Ela lê o que não foi dito. Ela sente o que está por baixo do que foi falado. Só que ela parou de desperdiçar isso. Nietzsche escreveu nos livros dele uma imagem que eu acho uma das mais honestas sobre crescimento. Ele fala que a árvore que quer tocar o céu precisa enterrar suas raízes até o inferno. Quando você pensa nisso no contexto de quem passou por esse processo, a sombra, o encolhimento do círculo, o silêncio que virou escolha faz sentido. Crescimento real tem preço, existencial, pesado, que quase sempre parece solidão enquanto está acontecendo. Mas o que fica depois disso? A clareza, a paz que não depende de ninguém, a liberdade de não precisar fingir. Isso não tem comparação com nada que vem de aprovação externa. Isso vem de dentro. E é o único tipo que não some quando a plateia vai embora. Eu não vou terminar isso aqui dizendo que a solidão é um presente ou que ficar sozinho é o caminho. Não é assim. O que eu quero deixar é mais simples. Se você chegou num ponto em que prefere o silêncio real ao barulho vazio, se você parou de se forçar a estar em lugares que não fazem mais sentido para você, pode ser o começo de uma relação honesta consigo mesmo, que é uma das coisas mais raras que existem e uma das mais difíceis de construir num mundo que ensina desde cedo que ficar sozinho é o pior que pode acontecer. Schopenhauer disse uma vez que o problema não é a solidão, o problema é a companhia errada. E eu acho que quando você entende isso de verdade, você para de tratar o silêncio como vazio e começa a tratar ele como espaço. Espaço para pensar, para crescer, para se encontrar sem a pressão de caber na vida de mais ninguém.